Olá, amigo, amiga, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Odimário Teixeira. E eu já começo com uma pequena reflexão. Hoje nós iremos falar de um tema muito interessante, muito relevante. E eu creio que você será tremendamente abençoado. Muitas das vezes existem perguntas que elas mudam a direção da nossa vida. E essas perguntas acontecem quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz do nosso Deus, a voz do nosso Senhor, a voz do Senhor Jesus Cristo, que vai diretamente para a nossa alma. E uma das perguntas que nós encontramos na palavra de Deus é: o que queres que eu te faça? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, envie para seus amigos, dê seu like e não esqueça de fazer o seu comentário nesse vídeo, para que ele se torne um vídeo relevante e alcance outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual a mensagem de Deus para nossas vidas hoje. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, nós encontramos essa pergunta: o que queres que eu te faça? Uma pergunta aonde Jesus direcionou para alguém. Essa pergunta foi direcionada para o cego Bartimeu. Bar quer dizer filho em aramaico, Ben é filho em hebraico. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego de nascença, conforme a palavra do Senhor, ela nos instrui. Essa pergunta não tem apenas uma relevância histórica, ela não traz apenas um peso histórico, ela traz um princípio eterno, um princípio que o próprio Deus colocou na sua palavra, principalmente nos evangelhos. Além de ser um princípio eterno de como nos relacionarmos com o nosso Deus, também é um convite do próprio Deus para nós termos uma clareza espiritual, uma fé fundamentada e um posicionamento espiritual. E para que tudo fique mais claro nesse estudo, para que você entenda completamente o que é que a gente está falando, eu separei 13 princípios baseados nessa passagem bíblica da cura de Bartimeu, a cura do cego Bartimeu, onde nós podemos aplicar na nossa vida, onde nós podemos encontrar algo transformador para o nosso momento, o momento que nós estamos vivendo. O relacionamento de Jesus e Bartimeu foi um relacionamento rápido ali, numa passagem, mas que deixou lições marcantes que nós vamos ver nesse estudo. E eu acredito que não apenas os olhos de Bartimeu foi curado. Bartimeu teve sua alma curada, teve seus sonhos ressuscitados, sua fé e seu propósito agora fundamentado. Agora ele realmente tinha um propósito para viver. Imagine alguém à margem da sociedade que tinha uma capa de mendicância e que não tinha mais nenhum propósito na sua vida. O que seria de Bartimeu? Quais os sonhos que ele tinha, que ele nutria? No momento que ele passou a enxergar, tudo mudou. E é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo. Algo pode mudar na nossa vida no momento em que nossa visão é restaurada. Amém? Primeiro princípio: está no caminho certo. Importa. E importa muito, ok? Bartimeu, ele estava no caminho certo. O caminho onde Jesus passaria. Jesus iria passar naquele local correto. Havia vários caminhos onde Jesus poderia seguir lá em Jericó. E ele poderia passar por um caminho onde Bartimeu não estaria. Ele poderia ir por um outro caminho. Mas Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa. A questão toda aqui não é caminho físico. Eu vou estar em determinada rua porque naquela rua Jesus pode passar, ou trazendo para a nossa realidade: eu vou estar em tal igreja, em tal momento, em tal culto, em tal evento, em tal congresso, porque lá eu vou encontrar Jesus. Não estou dizendo aqui que você não deve ir para a igreja, não deve ir para o congresso, não deve ir para o evento. De repente, talvez seja lá o momento em que Jesus vai te encontrar no caminho certo.
Mas caminho certo aqui é o caminho da nossa fé. É o caminho do nosso momento espiritual. Esse é o caminho certo. O momento espiritual. Há vários momentos na nossa vida. E nós podemos fazer uma comparação com as estações do ano. O outono, onde a luz para de brilhar. O inverno, aonde vêm as chuvas. A estação do inverno é a estação da chuva, né? Onde cai água. Quando nós choramos, cai dos nossos olhos lágrimas, que não é água, mas tem água também na nossa lágrima. É isso, então, há momentos de choro. Esse período é o período do inverno. Depois vem a primavera, onde o inverno já passou. E aí é uma preparação para a estação das luzes, que é o verão, onde nós temos muita claridade. E o que nós podemos trazer de lição para esse princípio de estar no caminho? Há muitas fases na nossa vida, mas elas vão passar. Elas não são eternas. Elas não duram para sempre. E nós devemos estar aonde Cristo quer nos encontrar, que é no momento de fé, no momento de acreditar que Ele é real. Para Jesus passar, Ele precisa chegar. E Jesus está em movimento, Ele não está parado. E se você estiver no caminho certo, Ele vai te encontrar. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio que nós podemos listar aqui nesse nosso estudo é: não deixe a sua limitação definir o seu destino. A limitação de Bartimeu foi não enxergar. Ele era cego de nascença. Podemos lembrar uma passagem bíblica que fala do aleijado ali no tanque de Betesda, que a sua limitação de que ele não conseguia pular no tanque de Betesda quando as águas eram agitadas, e por isso que ele não conseguia alcançar a sua bênção. Então, aquela pessoa que era deficiente físico, que não conseguia andar, provavelmente era um tetraplégico, né? Ele vivia deitado em uma cama, e ele colocava toda a condição de estar daquela forma, de não conseguir sair daquela forma por causa da sua deficiência. Mas quando a bênção daquele homem chegou, não dependeu de deficiência nenhuma. Jesus chegou, encontrou ele no lugar onde ele estava sempre, que era ali deitado naquela cama, e ali o curou. Ele não precisou pular no tanque de Betesda. E Bartimeu? Bartimeu não conseguia enxergar, mas ele conseguia ouvir, ele podia ouvir. E no momento que ele ouve que o Messias está passando, ele age. Então você precisa entender o que é que tem em você, que não é deficiente. Nós aqui não estamos falando a respeito de a pessoa que tem uma deficiência não ser limitada. É claro que existe a limitação, mas não deixe que a sua limitação sobreponha a sua força de vontade, a sua fé. E Bartimeu, ele não era mudo, ele também não era inerte. Ele podia ouvir e podia caminhar. E foi essas ferramentas que ele usou para que Jesus operasse o milagre na vida dele. Então, quais são as ferramentas que você tem para apresentar ao Senhor Jesus para que ele opere o seu milagre? O que é que você pode usar? Qual a sua habilidade? Entenda, querido, a sua limitação não pode definir o seu destino. Ah, nasci pobre, negro, nasci assim, nasci assado, sou assim, moro em tal lugar. Essas coisas não podem influenciar em nada a sua vida. Essas coisas não podem definir o seu destino. Tem algo muito maior do que qualquer limitação, que é o poder do nosso Deus. O que tem que definir o seu destino é aquilo que você quer, é a sua fé. Amém? Vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio é a continuidade do segundo. Use o que você tem. Use o que você tem para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Interessante, né? Use o que você tem para alcançar aquilo que você quer. Mas não de forma pejorativa. Não como muita gente faz, por exemplo. Tem gente que usa os seus dons físicos, a sua beleza para seduzir pessoas para alcançar os seus objetivos. Não é dessa forma. Isso aí é pecado. Deus não está nesse negócio. Entendeu? Use as suas habilidades espirituais. É isso que nós estamos falando. No livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, fala a história de Bartimeu.
E no versículo 47, a Bíblia fala que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava chegando, ele começou a clamar. Ele não viu Jesus chegar, mas ouviu que Jesus ia chegar. Espiritualmente falando, muitas das vezes, o fato de ouvir é muito mais importante do que o de enxergar. Em várias passagens bíblicas, o Senhor Jesus Cristo falava o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto muitos estavam ali reclamando do que não tinha, Bartimeu usou o que tinha, aproveitou do que ele tinha: a audição e a fé. Ele ouviu que Jesus ia passar, e quando ele ouviu a multidão, os passos de multidão, ele entendeu que Jesus estava passando ali. Olha, Deus vai te dar sinais de que ele está passando. Preste atenção nessa palavra profética. Deus vai te dar sinais de que ele está passando. E quando você perceber os sinais, você grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você clama por misericórdia. Misericórdia é dar ao homem aquilo que o homem precisa. A palavra misericórdia vem do latim miserere e cordel. Cordel quer dizer coração e miserere, miséria. É quando Deus coloca o coração dele sobre a miséria do homem. Tocar no coração de Deus é fundamental para nós obtermos um milagre. E como é que eu toco no coração de Deus? Através da minha fé. Através de acreditar que tudo é possível àquele que crê. E naquele momento, Bartimeu teve essa percepção de que se ele realmente acreditasse de verdade e que se ele se aproximasse do Messias, ele seria curado. Deus usará o que você tem para te abençoar, querido. Mas você precisa estar disposto a ser curado. Bartimeu queria e estava disposto e alcançou. Amém? Vamos para o quarto princípio. O quarto princípio: a fé precisa de voz e não de silêncio. Interessante isso. Acontece com todo mundo. Muitas das vezes nós estamos passando por uma situação tão complicada na nossa vida que a gente não vê portas abertas em lugar nenhum. E isso acaba reprimindo até a nossa condição de orar, de buscar, de clamar a Deus. Mas a gente tem que buscar lá dentro, força para poder clamar, força para poder falar com Deus, força para poder pedir a Ele aquilo que a gente precisa. A frase que Bartimeu usou foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clamou com muita fé e confiança. Uma fé específica e não aleatória. Ele reconheceu a identidade messiânica de Yeshua. E ele não sussurrou, ele declarou, certo, que Jesus era o Messias. A fé silenciosa ela pode ser até verdadeira, mas a fé declarada, ela move os céus. Ela toca no coração de Deus. Ela faz com que Deus tenha misericórdia de todos nós. O quinto princípio: não deixe a multidão silenciar a sua fé. Não deixe a multidão influenciar naquilo que você quer. No versículo 48 a Bíblia fala: e muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas das vezes as pessoas vão tentar te calar. Não vão querer que você fale, não vão querer que você se expresse. Sempre haverá alguém dizendo: não incomode. Não é para você. Aceite a condição que você está, aceite a sua sorte. Sempre vai ter alguém que vai ficar indignado com a sua indignação. Como assim? A sua indignação com relação à sua condição. E alguém vai dizer: não, o que é que ele está querendo? O que é que ele está buscando? Ele está vendo que não tem condição? O que é que ele está querendo fazer? Alguém talvez algum dia vá tentar parar a sua condição de querer prosperar. Talvez você esteja estudando para fazer um concurso público ou está buscando um cargo mais elevado na empresa no qual você trabalha. E talvez alguém possa dizer: olha, você não consegue, não é para você, não incomode, fique calado. Mas a sua fé tem que ser muito maior do que as críticas. A sua fé tem que superabundar, entendeu? A sua fé tem que superabundar. Ela tem que estar acima de qualquer crítica, de qualquer apontamento com relação à sua deficiência. O sexto princípio é: Jesus ouve a fé de quem persevera.
No versículo 49 a Bíblia fala: então Jesus parando disse que o chamasse. O clamor insistente de Bartimeu fez com que Jesus parasse o que ele estava fazendo e olhasse para Bartimeu e o convidasse a se aproximar. Não é apenas orar uma vez pelo propósito que você deseja. É ter insistência na oração. Está escrito: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Bater, bater, abre-se-vos-á. Esse texto fala de insistência na oração. Insistência em clamar. Tem uma parábola que Jesus contou a respeito da mulher que ficou insistindo com um juiz para que julgasse a sua causa e fizesse justiça. Então nós precisamos o tempo todo clamar. Muitas das vezes nós estamos passando por uma situação difícil, fazemos uma oração e achamos que aquilo é suficiente. Não é questão de repetição, é questão de insistência. Repetição não é insistência muitas das vezes. Nós precisamos o tempo inteiro dizer para o nosso Deus o que é que queremos. E isso tem que ficar bem claro. Não é que ele não entenda se você falou uma vez só, porque ele é onisciente, ele entende. Está escrito: ainda não chegou a palavra na nossa boca e o Senhor já sabe. A questão toda é estabelecer um relacionamento. Daniel orou 21 dias e a resposta chegou. Então, não desista até você chamar a atenção do céu. Amém? O sétimo princípio: a voz de Cristo, ela muda o tom da multidão. Antes a multidão estava dizendo para Bartimeu para ele se calar. Mas quando Jesus para e manda chamar Bartimeu, as coisas mudam. Aqueles que estavam dizendo se cale, não vai dar certo, esses se aproximaram de Bartimeu e disseram: olha, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Você vai ouvir isso ainda, querido, querida. As pessoas te dizerem: tenha bom ânimo, Jesus está se aproximando, ele te chama. Amém? Aquelas pessoas que antes estavam te mandando calar, elas vão passar a te encorajar. Porque quando Deus nos chama, ele usa até os opositores para nos ajudar, para nos abençoar. O oitavo princípio: e lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Observe, aquela capa era o símbolo da mendicância, o símbolo do sofrimento. Aquela capa prendia Bartimeu ao seu passado. Então o que você precisa fazer é lançar fora o que te prende no seu passado. O que é? O que é que era motivo de vergonha, certo? Para você sempre foi motivo de vergonha, que está preso a você ainda. Se você tiver poder para isso, lance fora. Precisamos muitas das vezes jogar fora o que é velho e nos apegar apenas ao que está por vir, o que é novo. Precisamos muitas das vezes jogar fora o que é velho para viver o novo, o milagre. Amém? Vamos para o nono princípio. Jesus, ele quer ouvir a sua decisão e não a sua dúvida. Observe isso aí. Às vezes a pessoa diz assim: eu quero um emprego, eu quero trabalhar. Pronto, maravilha. Você quer trabalhar? Quero trabalhar. Pronto, então vamos arranjar um emprego para você. Mas eu quero trabalhar, mas eu não posso porque tem filhos para cuidar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso ficar muito tempo fora de casa. Você quer ou não quer trabalhar? Entendeu? Você quer ou não quer determinada coisa para sua vida? Eu quero montar um negócio. É isso que eu quero. Mas eu não tenho um ponto comercial, olha a deficiência. Eu não tenho dinheiro para comprar estoque, olha a deficiência. Aí já é não ter uma decisão correta. E quando a gente não tem a decisão correta, a gente fica encontrando desculpas. A gente fica procurando desculpas, né? Jesus quer convicção. Ele ouviu a convicção de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então nós precisamos ter convicção e clareza daquilo que a gente está pedindo. Maturidade de fé. Isso é maturidade de fé. Isso é ter uma fé fundamentada. Porque quem sabe o que quer, ora com autoridade. Vamos para o 10º princípio. Peça o essencial, não o momentâneo. Às vezes, queridos, nós estamos diante de situação, por exemplo, às vezes a pessoa está devendo. Ela deve 10 mil reais, vou dar um exemplo.
E quem está devendo 10 mil reais, por exemplo, e não tem aonde encontrar esse recurso, qualquer pequeno valor influencia na sua vida. Entendeu? Influencia uma conta de energia, uma conta de internet, uma conta disso, uma conta daquilo, tudo influencia. E aí a pessoa, em vez de pedir a Deus, colocar sua força, sua fé, sua convicção e pedir a Deus que Ele traga o recurso para pagar os 10 mil reais, ela fica pedindo para que Deus entre com uma provisão momentânea naquele pequeno valor que ela necessita para pagar pequenas contas. Tudo bem, isso é possível, é claro que você pode fazer oração nesse sentido. Mas se você tem um problema muito maior, qual diferença vai fazer você orar a Deus para que Ele pague a sua conta de luz ou para que Ele mande a provisão para que você pague toda a sua dívida? Onde você pagando toda a sua dívida, você vai ficar liberto desse mal. Observe isso, querido. Então, todas as vezes que você pedir algo a Deus, preste atenção se você não está pedindo algo paliativo. É como, por exemplo, uma pessoa está com uma doença grave e essa doença lhe provoca febre, dor de cabeça. Aí a pessoa vai ao médico, o médico dá um remédio para passar a febre e não para curar a enfermidade. Não faz um tratamento para curar a enfermidade. E o que acontece? A febre sempre vai voltar, porque a raiz daquela enfermidade não foi curada. Então peça a Deus para curar, para arrancar a raiz da enfermidade. Está escrito: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa Ele mesmo arrancará. Ele vai arrancar o mal pela raiz, querido. O mal tem que ser arrancado pela raiz. Bartimeu pediu a Deus a visão. No momento em que ele recebeu de Deus o milagre, a visão, ele teve a provisão abundante e não momentânea, e não a pequena esmola. Uma outra coisa, Deus não nos dá esmola, certo? Então peça a Ele, peça abundantemente, peça bastante, porque Ele vai te dar aquilo que você realmente precisa. Amém? 11º, a cura vem pela fé ativa. Observe, depois que Jesus cura Bartimeu, Ele fala para Bartimeu o seguinte: vai, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu não ficou sentada com ele. A fé de Bartimeu fez com que ele se levantasse e que ele fosse em direção ao Senhor Jesus. Ele se levantou, ele gritou, ele clamou, ele largou a capa e ele respondeu a Jesus. Então quer dizer, foi uma fé ativa. Não foi uma fé aonde a pessoa diz assim: eu tenho fé, mas não faz nada por isso. Faz nada para demonstrar a fé. Fica só sentado esperando as coisas acontecerem. Às vezes é necessário realmente ficar parado e não fazer absolutamente nada. Mas na maioria das vezes nós precisamos agir. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor Jesus, ao encontro do nosso milagre. Fé sem ação é apenas teoria, querido. Agora, fé com atitude é transformação. Use a sua fé para você ter sua vida transformada. O 12º princípio: o milagre é só o começo de uma grande jornada. No versículo 52 tem uma passagem interessante. Jesus diz para Bartimeu o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Vai para onde? Vai viver sua vida. Mas Bartimeu fez uma outra opção, a opção de seguir Jesus pelo caminho e se tornar um discípulo de Jesus. Ele não voltou para o mesmo lugar, porque talvez a opção de Bartimeu era voltar para o mesmo lugar, para onde ele estava. Ele resolveu seguir. Na verdade, ele resolveu prosseguir. Entendeu? Prosseguir. Continuar em conhecer ao Senhor. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí, milagre muito maior, né? Que é o milagre de seguir Jesus depois da cura. E tem gente que recebe a cura e não segue Jesus. E tem até passagem bíblica que fala isso. Dos leprosos que receberam a cura e nem voltaram para agradecer. Entendeu? O último princípio é: Deus quer te curar, mas Ele também quer te enviar. A cura era o início de um ministério, podemos dizer assim. Porque Bartimeu passou a dar testemunho do que Jesus fez com ele. Jesus não quer apenas transformar a sua condição, Ele quer te alinhar em um propósito.
Qual o propósito? O propósito que só você pode executar, só você pode fazer. Uma missão. Nós temos uma missão. Uma missão, ela não é específica, como muita gente diz assim, eu vou apenas ganhar alma. Não, existe um propósito em ganhar almas para Jesus. Existe um propósito em ensinar. Existe um propósito em construir uma igreja. Muitas das vezes os propósitos da maioria das pessoas, elas são totalmente fora do que deveria ser. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, nós precisamos entender e descobrir qual é o propósito. Certo? Para isso eu preciso enxergar. E para que eu enxergue, o Senhor precisa me curar. E para que Jesus me cure, eu preciso me apresentar a Ele. E Ele vai fazer uma pergunta. O que é que você quer? Olha, Deus está fazendo desde o início essa pergunta para você. O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Essa pergunta vai abrir para você a porta para o seu propósito. A porta de entrada. Nós precisamos ter uma vida realmente com propósito. E se Deus te trouxe você até esse vídeo, é porque Ele está te fazendo essa pergunta. Ele quer que você responda com fé, não com medo. Não com medo. Com fé, querido. Não com dúvida, mas com certeza. Não com religiosidade, mas com clareza espiritual. Amém? Se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, eu te peço que curta, compartilhe, deixe seu like e coloque aí o seu comentário. Amém? Também se inscreva no nosso canal. Nós estamos postando vídeo todas as semanas e edificar tremendamente a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele permitir. Eu creio que Ele vai. Amém?